imersão. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja de Inhaúma. E estamos mais uma semana aqui com o Juan. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui para mais um estudo, que seja uma bênção. E essa semana a lição 8 fala sobre vivendo pela fé. Bem-vindo ao dessa semana, fala sobre fé. E nós sabemos que a fé é um dom que vem de Deus e que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós precisamos crer nessa salvação. E durante essa semana a gente vai estudar um pouco sobre o contexto de Marcos 9, de 14 a 29, que é a história da cura de um menino endemoniado. Irmão, você pode contar um pouco sobre esse contexto? Esse é um contexto muito interessante, uma história muito interessante. É um jovem que estava endemoniado, Jesus estava com os seus discípulos, diante de alguns escribas, né? E quando o pai desse jovem vem clamá-lo pela cura do jovem, né? Ele diz assim: Senhor Jesus, os seus discípulos tentaram e não conseguiram. Né? Foi isso que ele disse. E aí Jesus fala assim: ó geração incrédula. Que geração nós somos hoje? Né? E aí ele fala assim: até quando eu vou estar aqui? Né? Vocês têm que se preparar, porque eu não vou estar aqui para sempre. Vocês têm que estar firmes. Né? E aí Jesus instiga aquele pai, perguntando: você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu tenho poder para isso? E ele fala assim: eu creio, me ajuda a crer, Senhor. Ele clamou. E ali Jesus efetuou a cura daquele jovem. E no final, eu gosto do texto final aqui, verso 28 e 29 do capítulo 9, vai dizer assim: ó, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos? Por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que Jesus está querendo dizer aqui? O tema do nosso estudo, né, essa semana, é vivendo pela fé. O que significa isso? Nosso dia a dia precisa ter fé. E que Jesus falou assim: ó, discípulos, para que você chegue nesse nível, para conseguir expulsar esse demônio aqui, vocês precisam de mais. Vocês precisam desenvolver essa fé. Precisam crescer nessa fé. E aqui Jesus traz aqui umas opções que são oração e jejum, mas neste estudo hoje nós vamos entender como desenvolver essa fé, como viver pela fé. E através desse texto nós vamos aprender um pouquinho da fé. Não, e é até interessante essa questão da fé em geral, porque esse fato de você ter que crer em algo que você não vê diretamente é muito difícil. Né? Se a gente vai ver a nossa geração atual, todos somos muito visuais. Né? As redes sociais trazem muito isso, né? A gente tem que ver para crer, é o famoso isso. E eu acho que toda pessoa aí que cresceu dentro da igreja, ou era pequena dentro da igreja, lembra de você orar, por exemplo, a Deus: ah, Deus, eu quero fazer tal coisa, eu quero saber se isso aqui é o caminho certo. Faz alguém de camisa vermelha aparecer na minha frente para eu saber que o Senhor está falando comigo. Acho que todo mundo já deve ter feito isso alguma vez na vida, ou pensado nisso. Mas é uma coisa da nossa geração, né? De ter sinais, ter coisas ali ao nosso redor, mostrando ali a presença de Deus, né? E se torna muito difícil a gente ter essa fé. A gente acreditar em alguma coisa que a gente não consegue ver. Acreditar em algo que muitas das vezes, lá dentro, a gente ainda tem uma dúvida, mas mesmo assim a gente fala: não, eu vou seguir, eu vou continuar, eu vou acreditar nessa pessoa, porque eu sei que é algo de verdade ter isso daí. Então, essa questão de viver pela fé, viver, né, acreditando em Cristo, nos caminhos deles, ao invés de pegando as lições anteriores, né, sobre oração e tudo mais, é algo muito complicado se a gente for olhar para a nossa geração. Eu acho que é um assunto complicado para qualquer geração, né? Vamos falar a verdade, não é fácil. Em determinados momentos, a gente falar de crer em Cristo não é fácil, na prática. E é interessante que, né, que nessa passagem, Cristo, ali, como a gente... Envolei. Continua. Tá. Vou ter que anotar aqui e cortar. Tá, calma. Não, só dá uns 3 segundinhos e eu volto a falar. Tá. É interessante que nessa passagem, né, ele comenta a respeito da dúvida e ele fala assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa. Ou seja, ele não tinha certeza se Jesus poderia fazer. E ele fala assim: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê, no versículo 23.
Então, a falta de fé aqui era uma questão, como é uma questão para nós hoje em dia também. Porque às vezes a gente ora todos os dias, vai à igreja todos os sábados, a todos os domingos, e aí quando chega uma situação difícil, a gente pensa, poxa, mas será que Deus vai me ajudar nessa questão? Né? Quem nunca passou por uma situação assim na vida? De chegar uma complicação lá na hora e a gente, né, não tem essa fé. E é interessante que a gente tem que pensar. Jesus, ele não fala que a gente tem que ser perfeito na fé. Não é isso. Ele não exige uma fé perfeita, porque isso é impossível. Nós não somos perfeitos. O que ele exige é crescimento nele. Que a gente consiga crescer espiritualmente, crescer em graça e que a gente baseie a nossa fé nele. Essa fé, ela vai falhar às vezes, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, orar para que Cristo tire essa incredulidade da gente. Porque é o que ele fala aqui, a gente às vezes fica incrédulo, mas tem que orar com o Senhor. Então, tira essa incredulidade de mim, me ajuda a crer em ti. Porque muitas vezes a gente não acredita, né? Então, o que a gente tem que fazer é cooperar para que a gente fique lá caminhando junto com Cristo. Às vezes a gente falha, às vezes a gente cai, às vezes a gente duvida, mas é não desistir, é perseverar. Que a fé se revelou através de várias formas na vida de Jesus. E a falta de fé também, né? Tem algo muito popularizado que é sobre Tomé, só acredito vendo. Né? Então, Tomé viveu com Jesus, Jesus falou sobre isso, que ele ressuscitaria, que ele morreria e ressuscitaria, mas Tomé só acreditou a partir dele ver Jesus. Ele não acreditou no que os seus amigos discípulos falaram, no que as mulheres falaram da ressurreição de Jesus. E às vezes nós passamos por essa incredulidade. Só que essa incredulidade impede o agir de Deus, o agir da graça, porque nós precisamos crer para que possa acontecer. E a fé, ela também não, ter a fé também não limita a gente viver tristezas. Mesmo com fé, a gente vai passar por dificuldade. Vamos passar por coisas boas, mas também vamos passar por dificuldades. E isso também não ignora a presença de Jesus na nossa vida. E nós precisamos continuar tendo fé em momentos bons e em momentos ruins. Pois é, e a questão da incredulidade é interessante, né? Porque como eu havia comentado anteriormente, no caso da fé, a incredulidade, ela se manifesta de diversas formas. Por exemplo, no caso de Tomé, como a Damaris comentou, não é uma pessoa de que a gente, teoricamente, esperaria incredulidade. Mas ainda assim, ele teve aquele momento ali da dúvida, né? E aqui também é o que acontece na passagem de Mateus, capítulo 8, partindo do versículo 23, que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, homens que caminhavam com Cristo, que estavam lá de Cristo, e duvidaram. Não, e esse poder da fé, se nós tivermos a fé assim mínima, nós poderíamos fazer muitas coisas, né? Cristo aqui também, se a gente for ver o Mateus também, capítulo 21, versículo 20 e 21 ali, né? Os discípulos estavam caminhando de uma cidade para outra, e no caminho eles encontraram uma figueira que estava sem nenhum fruto. E aí Jesus chegou lá e falou: ó, agora essa figueira não vai produzir mais nada. E naquele exato momento a figueira secou completamente. E os discípulos ficaram ali, tipo, como você fez isso, uma árvore assim, seca na nossa frente? E no versículo 21, Jesus diz o seguinte: porém ele respondeu: em verdade vos digo, que se tiveres a fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se este monte disseste, erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Então assim, Jesus está falando assim: mano, se vocês tivessem uma fé, do jeito que eu tenho a fé no meu Deus, do jeito que eu tenho a fé aqui no meu Pai, vocês poderiam fazer um monte e se jogar dentro do mar. Então assim, muitas das vezes a gente coloca a fé como algo muito difícil e tudo mais, só se a gente fosse olhar realmente o valor que a fé tem, o poder que ela pode trazer para a nossa vida, eu acho que nós mesmos teremos muito mais importância a esse fato.
nós teremos muito mais importância a gente realmente acreditar nesse Deus tão poderoso que nós temos do nosso lado. É interessante a gente estar aqui conversando sobre a ação da fé sobre a nossa vida, né? O que ela pode fazer, qual é o resultado dela, que isso é muito importante, mas o guia também traz uma perspectiva de ter fé nas profecias, no tempo do fim, naquilo que Deus já disse, para que a gente possa aplicar aquilo que Ele já disse nas nossas vidas. Efésios vai dizer que para a gente poder carregar o escudo da fé, que vai prevenir com que as flechas flamejantes do inimigo nos acertem, né? Então a fé também nos protege das investidas do inimigo sobre nós. E quando a gente crê nessas palavras de Deus, a gente tem uma perspectiva diferente da vida e a nossa vida se torna mais leve na fé, naquilo que Deus pode fazer por mim. Apocalipse 14, verso 6 ao 12, vai trazer uma perspectiva dos acontecimentos finais, de como esse mundo vai acontecer até o grande dia de encontrarmos com Jesus. Por que nós temos fé em Jesus? Porque tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E na Apocalipse capítulo 14, vai trazer a perspectiva de um povo que compreende as profecias bíblicas e permanece firme através da fé, mesmo diante dos obstáculos e desafios que nós temos nesse mundo, quando nós decidimos ter fé. Porque a gente pode ter uma escolha. Ter fé, que vai trazer uma grande responsabilidade, e também nos abster da fé. É uma escolha nossa. Mas tendo fé e tendo fé em Deus, eu gosto de um texto de Tiago, capítulo 1, verso 3, que vai dizer assim. Eu separei aqui o texto para a gente ler. Tiago, capítulo 1, verso 3. Vai dizer assim: e sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, se você tem fé e permanece firme naquilo que você acredita, você tem aprovação e permanece firme, a fé tem um resultado. E o resultado é perseverança. Não se fazem bons marinheiros em mariscalhos. E eu termino com Apocalipse capítulo 14, verso 12, que é uma referência aqui a Tiago, também pode referenciar a Tiago 1,3, que vai falar assim, desse povo que permanece firme no tempo do fim, que permanece com a sua fé inabalável no tempo do fim. Né? E a referência a esse povo de Apocalipse é assim: aqui está a perseverança dos santos. E qual a perseverança deles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Então essa é a principal característica daquele que tem fé. Aquele que tem fé é obediente. Obediente ao quê? Aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, e persevera nisso. Esse é o resultado da fé. Esse é o resultado de verdade que a fé não vai nos trazer. Muito além daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Vai ser algo sobrenatural, espiritual e eterno. E a pergunta dessa semana aqui, para a gente poder pensar um pouquinho, pense em todas as razões lógicas para crer e em que ponto a lógica se esgota e a fé sólida e inteligente precisa agir. Sabemos que a fé se revelou com a... Fala pessoal, aqui é o pastor Rafael, secretário executivo da Associação Rio de Janeiro. É um prazer participar com vocês desse podcast. A pergunta que foi feita tem a ver com lógica e o limite, né? Até onde que a gente deve pedir a Deus prova, alguma coisa assim. Eu ouvi uma vez um pregador falando assim, milagre. Para quem crê, não há necessidade. Para quem não crê, nunca vai ser suficiente. Eu acho que essa frase resume muito bem qual é a ideia. A gente pode pedir de Deus ou querer evidências para uma fé inteligente, mas provas são insuficientes para quem não faz questão, quem não está a fim de crer. Você não precisa ser uma pessoa cega e acreditar sem evidências, mas Deus deixa digitais na natureza, em evidências, para a gente poder ter uma fé baseada em alguns argumentos. Agora, se a pessoa não quiser acreditar, não adianta. Não tem prova suficiente. Pode aparecer um anjo falando e não vai adiantar. Então, que você tenha uma fé sólida,
confiando nas evidências que Deus apresenta através da natureza, através de sua palavra, mas se por acaso tiver difícil acreditar, dê um passo de fé. Isso é importante também. Deus te abençoe. A respeito de fé e sentimentos, existe uma confusão muito comum, principalmente nessas novas gerações, que se eu não estou sentindo Deus, então Deus não está presente, Deus não está comigo. Mas se a gente for para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que assim, não tem exatamente uma relação entre uma coisa e outra, né? Você pode estar próximo a Deus, mesmo estando um pouco mais feliz, um pouco mais triste. Não precisa estar num estado ali de ânimo ou de exaltação. Não é bem isso que a Bíblia fala, né? Ela não traz a fé como sinônimo de alguma espécie de sentimentalismo, né? Como a gente vê em algumas outras religiões. Na verdade, o contrário. Para você ter uma vida espiritual boa, saudável, você não pode se deixar dominar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Quem deve governar os seus sentimentos é Deus, né? E não o contrário. Você não pode se deixar dominar por eles, que aí você já vai começar a ver a fé de uma forma não tão racional, e aí já não é tão bacana para a espiritualidade. Sim, porque a fé é diferente de emoções. Ela não depende de situações empolgantes para acontecer, né? Emoções, elas vêm de uma forma inconsciente, de algo que pode não ser real. E a fé não. A fé é de algo consciente e real. Então a gente precisa separar essas divisões entre emoção e fé. São coisas diferentes. Não, e é muito importante isso, que a gente queira não duvidar da nossa própria fé, né? Dentro, por exemplo, do campo das ciências, né? Toda ideia que aparece, todo pensamento que aparece tem que ser provado, testado e repetir para poder ver se está certo. E a mesma forma nós temos que ser com a nossa fé. Quando a gente entende alguma coisa ou recebe algum tipo de informação, nós temos que colocar aquilo na prova. Mas tem que colocar realmente aquela dúvida ali perante Deus e falar, olha, eu quero saber sobre isso aqui, eu quero entender sobre isso e tudo mais. Deus, ele não é aquele Deus que quer que você aceite tudo cegamente, ou que, por exemplo, né, tenha uma fé cega nele. Mas Deus quer que você tenha uma fé nele baseado no que ele traz para cada um de nós. Baseado em várias dúvidas que aparecem várias vezes na Bíblia, né? Personagens assim que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa aí tem uma fé enorme, mas que em várias vezes duvidam de Deus. Várias vezes colocam ali Deus à prova, e Deus ele sempre vai lá se mostrando cada vez mais perto, cada vez mais poderoso na vida de cada um. Então assim, eu acho que é muito importante a gente duvidar da nossa fé muitas das vezes, para poder colocá-la numa base muito mais firme. Vamos fazer um corte rapidinho aqui. Qual é o nome do final aqui? O desafio final? Plano de ação. Plano de ação. Faz palma? Não, só. Então, nosso plano de ação do capítulo de hoje, do episódio de hoje, do guia dessa semana, é para que você teste a sua fé. E qual é a forma mais eficaz para que você teste a sua fé? Como nós estudamos hoje aqui, a melhor forma de testar a nossa fé é seguindo aquilo que o Senhor fala na sua palavra, obedecendo os mandamentos de Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo guiado pela palavra de Deus, deixando de ouvir o próprio coração, os próprios sentimentos e as próprias vontades, e colocando as vontades de Deus acima das nossas vontades. Isso é testar a nossa fé. E com certeza você terá resultados. Que Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração. Amantíssimo Deus, obrigado por esse momento, mais um momento que passamos aqui. E queremos começar te agradecendo porque a tua palavra falou ao nosso coração, mais uma vez. E queremos clamar para que o Senhor possa colocar em nosso coração o desejo que nossa fé cresça, de testar a nossa fé, de aumentar a nossa fé. Nós clamamos para que o Senhor, através de Ti, através da Tua graça, nos alcance com a Tua fé, para que a nossa fé se torne uma fé inabalável, que possamos estar preparados para o dia que vamos encontrar contigo, para que possamos ser firmes através da fé. Obrigado, Senhor, por esse momento, nos abençoe a cada um daqueles que nos assiste, Pai, que eles possam ter fortalecido a fé deles ao assistir esse episódio, para que eles possam sair daqui com a fé mais robusta, para que possam enfrentar este mundo e viver pela fé. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi o Lição e Ação.